tudo jóia? Positividade tóxica. Nosso tema de hoje é um tema que está bem em alta ultimamente, a gente tem ouvido muito falar, muita discussão sobre isso. E esse domingo eu deixei uma caixinha aqui nos stories para a gente conversar um pouquinho sobre as nossas percepções sobre o tema. Então hoje eu queria trazer um pouquinho aqui do que a gente conversou ontem. Quero trazer a perspectiva do Jung, que eu acho que ajuda muito a enriquecer esse debate, nos ajuda a entender os processos envolvidos na positividade tóxica. E no final quero deixar aqui algumas ferramentas, alguns recursos que a gente pode usar para lidar com as nossas emoções da maneira mais saudável possível. Na caixinha de perguntas ontem, eu tive 4 grupos principais de respostas. Algumas pessoas responderam dizendo que não faziam ideia do que isso significava. Eu obtive algumas respostas também falando mais dessa questão derivada do inglês. Quando a gente fala de algo intoxicating, a gente está falando de uma coisa que te contagia, né, que é inebriante, aquele sentimento que passa para você. Também algumas respostas foram no sentido da positividade tóxica de mim para mim e da positividade tóxica do outro para mim ou de mim para o outro, né, entre pessoas. O debate sobre positividade tóxica, geralmente ele permeia essa questão de mim comigo mesmo e de mim com o outro, ou do outro comigo. Como assim? Ele geralmente trata da cobrança excessiva de uma felicidade o tempo todo, de um otimismo que desconsidera as adversidades da vida, de uma felicidade que desconsidera a validade de outros sentimentos que são humanos, como a tristeza, a frustração, entre outros. Para a gente entender como que isso nos afeta, convém a gente voltar um pouquinho e entender o nosso pensamento linear. A gente, enquanto sociedade, herdou dos filósofos gregos clássicos, Sócrates, Platão, Aristóteles, um pensamento que exclui o contraditório, né? A mente linear, o pensamento linear. Então, tudo aquilo que se apresenta para mim de uma determinada forma, todos os atributos que se opuserem àquilo que eu estou observando, eu vou descartar. Por exemplo, se uma pessoa manifesta uma característica ruim na minha frente, eu vou tender, pelo pensamento linear, a descartar qualquer coisa boa sobre aquela pessoa. Então, eu começo a rotular as coisas e as pessoas como bom ou ruim, e descartar a complexidade daquele ser humano ou daquela coisa. Só no século XIX, com o trabalho de Freud, quando ele adiciona a discussão sobre o inconsciente, né, e todas as outras esferas da psique no debate, que a gente voltou a considerar a complexidade humana. E agora, no século XXI, com o avanço da neurociência, a gente tem muito mais clareza sobre os processos de pensamento humano, a complexidade da nossa mente, a carga genética naquilo que a gente manifesta de comportamento, a participação do ambiente, da sociedade, na maneira como a gente vai se comportar. Acontece que, apesar de hoje em dia a gente já ter tanta clareza da complexidade da subjetividade humana, a gente ainda traz muito dessa mentalidade linear grega. Então, é muito frequente que a gente comece a rotular a si mesmo e ao outro por causa de pequenas coisas no cotidiano. E a armadilha da positividade tóxica, ela mora exatamente aí. Quando eu excluo que sou formado por uma complexidade de pensamentos, emoções e sentimentos, e busco ter apenas uma pequena fatia desses sentimentos sob a pena de me considerar ou considerar ao outro uma coisa essencialmente ruim por causa de uma pequena experiência. O fato de eu passar por uma tristeza fizesse de mim uma pessoa triste, ou por eu ter uma frustração, eu me tornar uma pessoa frustrada, e por aí vai. A gente não pode negar que é sempre bom experimentar sensações, emoções e sentimentos positivos. É sempre bom que a gente tenha uma atitude otimista em relação à vida. A questão é a maneira como a gente aborda isso no nosso cotidiano, que pode nos levar a repressões e a processos psíquicos que fazem mal. Então, antes de mais nada, a gente precisa entender que todas as emoções e todos os sentimentos humanos fazem parte de nós. Eles não são
meramente subjetivos, eles são fisiológicos, são hormônios que são liberados, são cascatas que acontecem no nosso cérebro e a gente realmente sente aquilo ali e fazem parte da experiência humana. A grande questão está em como a gente lida com essas emoções e sentimentos, como a gente os processa. Então, como lidar com essas emoções difíceis? Com a felicidade, com a alegria, todo mundo sabe lidar. Mas quando vem uma tristeza, uma frustração, uma raiva, ódio, como que a gente faz para processar isso de uma maneira saudável? A resposta, graças a Deus, é simples. Não reprima. Jung explica de maneira brilhante sobre os processos de repressão, de sombra, de energia psíquica. Então, eu queria trazer um pouquinho aqui do que ele fala para nos ajudar a processar essas emoções sem reprimi-las e sem ser consumido por elas. Em um dos trabalhos do Jung, ele descreve a energia psíquica como um sistema de energia fechada. Ele pega esse conceito da física. Se você pega um sistema fechado, tudo que está ali dentro vai continuar ali dentro, porque na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Aquela psiquiatra e terapeuta ocupacional brasileira, Nízia da Silveira, também reproduziu esse conceito do Jung em um trabalho que ela fez. Se eu lembrar o nome, eu coloco aqui embaixo para quem tiver interesse em ler. Mas, basicamente, o que eles descrevem? Você tem essa quantidade de energia psíquica no seu sistema fechado, que é você, a sua psique. Quando tem uma emoção acontecendo aqui, um sentimento, e você reprime aquilo ali, aquilo vai continuar em você, porque é um sistema fechado, não tem para onde vazar. Então aquilo ali vai extravasar de alguma forma, vai aparecer de alguma forma. O processo clássico que a gente chama essa repressão, na perspectiva do Jung, é a formação da sombra da sua personalidade, né? Que são todos os conteúdos que você reprime, bons ou ruins, aqueles que você reprime. E aquilo ali pode te trazer uma série de consequências, né? Inclusive teve um relato que eu recebi aqui, quando eu postei a caixinha de perguntas, que diz assim: se eu reprimir, meu corpo fala totalmente. Esses dias mesmo, reprimi e minha imunidade foi lá no chão. Resultado? 4 dias sem conseguir levantar da cama nem para um copo d'água. A gente sabe de vários outros casos das doenças psicossomáticas e tal que estão relacionadas à repressão de sentimentos, de emoções. Chega aquela frase famosa do Jung: tudo aquilo que você resiste, persiste. Então, como que eu faço para que aquilo vá embora? Não resista, não reprima. Ele também tem uma frase que diz: o sofrimento precisa ser superado e o único meio de superá-lo é suportando-o. Então, eu vou tentar explicar aqui uns processos de como que a gente pode fazer para passar pelas emoções sem sucumbir a elas e sem reprimi-las. Primeira coisa, no advento de uma emoção dita negativa, a gente precisa entender, antes de mais nada, que essa emoção, esse sentimento, seja o que for, não é você. Ela está passando por você. Você não pode se confundir com coisas que vêm e vão. Até postei outro dia uma frase do Eckhart Tolle aqui no feed, falando sobre isso. Tudo que vai embora não é você, né? Ele está passando por você. E aí o grande segredo, a grande chave é sentir, respirar, deixar passar. O nosso organismo, fisiologicamente, diante de certas emoções, ele incorpora estados fisiológicos com diversos processos envolvidos. Por exemplo, diante de um estresse, ele vai contrair certas musculaturas, o seu padrão respiratório vai mudar, entre várias outras alterações fisiológicas. As pesquisas têm mostrado que, da mesma forma que o estado emocional te traz uma resposta fisiológica e altera, por exemplo, o seu padrão respiratório, ao alterar voluntariamente o seu padrão respiratório, você também consegue alterar o seu estado emocional. O inverso é verdadeiro, entendeu? Então, é uma ferramenta poderosa para lidar com emoções fortes, que é respirar. Então, quando você experimentar essa emoção negativa, forte, você procura, nesse momento, respirar. Você vai notar que a sua musculatura, principalmente abdominal, vai estar contraída,
procura relaxar essa musculatura e fazer exercícios de respiração. Aqui no feed tem um post com vários exercícios que você pode escolher qualquer um deles, que todos têm esse efeito de provocar um relaxamento e uma volta para o estado fisiológico mais calmo. Você vai perceber que quando você estiver respirando durante uma emoção forte, você vai sentir a emoção, você não vai tentar impedi-la, você não vai resistir a ela. E a partir do momento que você sente, ela vai embora. Tem aquela famosa frase do Carlos Drummond de Andrade: a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. E essa frase é de uma acurácia técnica impressionante, porque realmente o sofrimento está relacionado à resistência. Quando você tenta evitar de sentir alguma coisa, a partir do momento que você deixa aquilo passar, aceita, respira, e aquele sentimento vem, ele vai também, ele vai embora, sem que você precise sofrer. Uma outra coisa muito poderosa no gerenciamento das emoções, do otimismo, da positividade, é a meditação. Como praticamente todo mundo sabe, a gente tem 2 hemisférios no nosso cérebro e cada um tem a sua forma de operar, né? Um é mais responsável pela criatividade, por solução de problemas, né? E olhar o lado positivo das coisas. O outro é mais analítico, né? É mais matemático, lógico, procura identificar problemas. O que as pesquisas têm mostrado em relação à meditação é que a gente, na prática constante de meditação, fortalece as vias que nos levam ao lado encefálico relacionado à solução de problemas, otimismo e criatividade. Então, a partir de uma prática constante de meditação, a gente altera a conformação do nosso cérebro fisiologicamente. O nosso cérebro muda mesmo. Da mesma maneira que a gente hipertrofia quando faz uma musculação, o nosso cérebro muda a quantidade de massa encefálica, fortalece ou enfraquece vias que nos levam a ter um resultado de performance mental mais para o lado positivo, sem que a gente precise passar por um processo de repressão aí no meio. Uma outra coisa que a meditação ajuda muito, isso aí quem medita vai identificar na mesma hora que escutar, é como você consegue com a maior facilidade não se identificar com os seus sentimentos. Isso ajuda muito a lidar com as coisas. Durante a prática de meditação, a gente procura observar os pensamentos. Então, quando você desenvolve esse hábito de observar e não se confundir com os seus pensamentos, você já faz essa dissociação que a gente precisa fazer quando está passando por emoções fortes. Então, no momento que você, por exemplo, sente raiva por alguma coisa, sente uma tristeza, aquilo ali não te afeta da mesma forma que te afetava antes de você meditar. Quem passou por essa experiência deve estar se identificando muito, que eu passei. A partir do momento que eu comecei a meditar regularmente, as emoções agem diferente em você. Você passa por elas, sente elas porque elas são humanas, mas você não se confunde com elas. Você tem muito mais autocontrole, você mantém a sua racionalidade diante de emoções fortes de uma maneira orgânica. Lembrando também a validade de todas as emoções humanas, né? Eu queria destacar aqui 2 comentários que eu recebi ontem na caixinha. Um foi do Gabriel, que disse: reprimir emoções negativas como se não fizessem parte da existência humana. E fazem, né? Todas as emoções fazem parte da nossa experiência e enriquecem a nossa história de vida. Até pelo contraste, tem uma frase do Jung que diz: a felicidade perderia o seu significado se ela não fosse equilibrada pela tristeza. Então, como é que a gente valorizaria momentos de alegria se eles fossem únicos, se só existisse alegria na nossa vida? A tristeza nos traz o contraste necessário para que a gente aprecie a felicidade. Um comentário muito interessante que eu recebi foi da Alicia, que disse: a não aceitação das falhas, dos imprevistos e da não capacidade. E isso é fundamental, principalmente a gente que trabalha com atendimento, a Alicia é fono. Quando uma pessoa não aceita a incapacidade, ela não tem como fazer nada a respeito.
Quando eu não aceito um problema que se apresenta para mim, eu não tenho como buscar corrigir o meu rumo para acertar aquilo ali, para melhorar, porque eu não aceitei. Então, a gente precisa de, mesmo tentando ter um viés positivo para a vida, enxergar as coisas com realidade, para que a gente consiga melhorar, ajustar o curso, né? Vamos supor, eu tive uma frustração, ok, eu posso fazer alguma coisa para melhorar a partir do momento que eu entender que isso não deu certo. E, de novo, isso não faz de você uma pessoa negativa, como a gente conversou sobre a mente linear. Nós somos todos complexos. E aí, algumas pessoas podem estar se perguntando, Thalita, mas você está trazendo aqui, então, essa mentalidade pós-moderna, líquida, e que as coisas não são o que são. Mas eu queria trazer alguns exemplos aqui que nos mostram que, na realidade, a complexidade humana já era descrita até na Bíblia. A Bíblia traz alguns relatos interessantíssimos sobre Moisés, por exemplo. Em Números 12, versículo 3, está escrito: ora, Moisés era um homem muito paciente e o mais humilde dos homens de sua época, né? A Bíblia traz Moisés como o homem mais manso que já existiu. Aqui em Êxodo, no capítulo 2, a gente tem a descrição, a partir do versículo 11, de um dia que Moisés chegou onde estavam os hebreus e viu que um egípcio tinha espancado um hebreu. Ele foi lá e matou esse egípcio. Então, um homem que é descrito como o homem mais manso que já existiu, matou uma pessoa. Ou seja, não é porque ele teve um episódio de reatividade, de raiva e de querer defender o seu povo e matar um egípcio, que ele não era manso por isso. Porque os cristãos acreditam na inerrância das escrituras. Então, a gente tem mais uma prova aqui de que o contraditório pode conviver, né? A gente entende a complexidade dos atravessamentos de cada um, do sistema límbico mesmo, que quando está em atividade a gente tem alterações no nosso comportamento que fogem ao nosso controle muitas vezes, a menos que a gente se trabalhe, como a gente conversou, com meditação, com respiração e por aí vai. Então, para o vídeo de hoje é isso. Eu espero que a gente continue sim buscando manter uma atitude positiva em relação à vida, uma atitude otimista, buscando sentimentos bons, mas sem que isso comprometa a nossa experiência humana, sem que isso signifique que a gente está tentando reprimir quem a gente é, ou as coisas que a gente está sentindo, ou invalide coisas que fazem parte da nossa experiência. Vamos tentar buscar isso com responsabilidade, com exercícios de meditação, de respiração, e viver cada sentimento, cada emoção, porque isso não nos define e faz parte da nossa experiência humana. Espero que esteja todo mundo bem, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.